O ser humano é o que come, repetem os adeptos da alimentação saudável e nutricionistas. Essa afirmação é polêmica, mas é inegável que preferências e hábitos alimentares revelam muito sobre alguém. Nesse sentido, o estudo do cardápio de governantes e ditadores é de grande interesse não só para o curioso comum, mas também para historiadores e até psicólogos. No vídeo de hoje, vamos analisar as comidas favoritas e os hábitos gastronômicos dos ditadores do século passado. E vou falar para vocês sobre as figuras mais odiosas do passado. Vocês vão descobrir, por exemplo, por que Hitler deixou de comer carne, quais pratos Stalin mais gostava em seus banquetes, o que Boris Yeltsin sempre pedia no café da manhã e quais terríveis alimentos semi-prontos eram guardados na geladeira do ditador africano Idi Amin. Vamos começar. Adolf Hitler, vegetarianismo e garotas degustadoras. O ditador alemão Adolf Hitler, como se sabe, era vegetariano. Ele nunca explicou por que evitava alimentos de origem animal, mas provavelmente tinha sérios problemas digestivos. Sabe-se que Hitler sofreu a vida toda com constipação severa e flatulência. O meteorismo crônico de Hitler fez com que ele se aproximasse do médico charlatão Theodor Morell. Esse vigarista literalmente entupia Hitler de medicamentos duvidosos, um dos quais continha extrato de fezes de camponeses búlgaros. Provavelmente a transição para uma dieta vegetariana foi um passo extremamente difícil para Hitler, pois o prato favorito do ditador eram pombos recheados, como ele mesmo declarou várias vezes. No final da guerra, Hitler passou definitivamente para caldos e purês de legumes, embora alguns biógrafos afirmem que ele frequentemente se deliciava com presunto às escondidas de seus próximos. E como a maioria dos ditadores, Hitler tinha um medo paranoico de ser envenenado, por isso mantinha uma equipe inteira de 15 garotas degustadoras que experimentavam sua comida antes dele. Se nada acontecesse com elas durante 45 minutos, os pratos eram servidos para Hitler. Joseph Stalin, satshivi e longas horas de banquetes. Joseph Stalin gostava da culinária georgiana, o que, aliás, não é surpreendente. Como não gostar da culinária georgiana mesmo sem ser georgiano? Os melhores chefes do país faziam churrascos para ele, sempre presentes nos banquetes da casa de campo do secretário-geral. No entanto, o prato favorito do líder era satshivi, carne de frango com avelã e especiarias. Stalin gostava de organizar longos banquetes em sua casa de campo. Ele gostava de embebedar os convidados e também de zombar abertamente de seus companheiros. Os presentes eram obrigados a beber enormes taças de vinho, cantar em coro canções populares ou dançar agachado. Mais tarde, Nikita Khrushchev frequentemente reclamava que esses encontros com o líder, onde reinava uma atmosfera de medo e piadas grosseiras, causaram enormes danos à sua saúde. Tito, que antes da briga com Stalin também era convidado para esses almoços, lembrava que só conseguia acompanhar os companheiros do líder discretamente vomitando a bebida na manga do casaco. Os banquetes de Stalin eram preparados por uma equipe de cozinheiros que, à noite, faziam dezenas de pratos seguindo receitas complexas. Algumas palavras sobre outros líderes soviéticos que governaram o país depois de Stalin. Khrushchev adorava pratos simples: borscht, pelmeni, vareniki, okroshka. Entre as bebidas, ele preferia a orilka ucraniana com pimenta. Dizem que um dos pratos favoritos de Nikita Sergeyevich era o kulech de caçador, que substituía tanto a entrada quanto o prato principal. Leonid Breinev gostava de comer bem, e também adorava grandes festas e banquetes. Uma vez, os médicos proibiram o secretário-geral de comer gordura, então fizeram um pilaf dietético para ele. Gorbachev adorava mingaus preparados segundo uma antiga receita russa em potes de barro. Yeltsin sempre fazia o mesmo pedido no café da manhã: uísque, gelo e limão. O prato favorito de Boris Nikolaevich durante toda a vida foram bolinhos de carne com purê. Benito Mussolini, alho e refeições em família. O ditador italiano Benito Mussolini, que horror, não gostava de macarrão. Ele não gostava de carboidratos de modo geral, acreditando que eles lhe causavam dor de cabeça e problemas digestivos. Por outro lado, ele simplesmente adorava salada de alho temperada com azeite de oliva e suco de limão, e comia isso o tempo todo. Quem mais sofria com essas preferências culinárias do ditador era sua esposa Raquela.
Com frequência, ela ia dormir no quarto das crianças com os herdeiros. Quanto aos hábitos, Mussolini adorava refeições em família. Por isso, o ditador sempre almoçava com a esposa e seus 5 filhos. Ele era rigoroso com sua rotina. Por isso, os familiares o esperavam sentados à mesa já posta. Mao Tse-tung, carne nunca é demais. Mao Tse-tung adorava pratos de carne. Por isso, sofreu de constipação a vida toda e prestava muita atenção ao funcionamento do seu intestino. Além disso, o camarada Mao era muito apaixonado. Ele também era muito fã de pimenta vermelha picante, que comia inteiras. Ao mesmo tempo, o grande timoneiro declarou várias vezes que a comida não era para prazer, mas sim para recuperar as forças. Eu como muito e evacuo muito, foi assim que ele escreveu em uma carta para um camarada do partido durante os anos da Guerra Civil. Muitos anos depois, durante uma visita a Moscou, onde se encontrou com Stalin, Mao reclamou aos membros da delegação chinesa que sofria de prisão de ventre, pois não conseguia se acostumar com os banheiros soviéticos com seus vasos sanitários ao estilo europeu. Fidel Castro, café infernal e sopa de tartaruga. O líder da Revolução Cubana era um verdadeiro gourmet, entendia bem de arte culinária e sabia cozinhar muito bem. Castro gostava muito de comer, de forma variada e em grande quantidade. Os biógrafos citam diferentes pratos favoritos do líder de Cuba. O mais comum é a sopa de tartaruga, um prato picante e requintado. Além disso, entre suas preferências culinárias estão espaguete com vários molhos, um bom queijo, um prato local de arroz, lagostas e carne de caranguejo, e até mesmo o cachorro-quente americano. Pode-se acrescentar que Castro era um grande apreciador de café. Ele literalmente não conseguia viver sem essa bebida revigorante. Praticamente a cada 15 minutos ele tomava uma xícara de café fortíssimo. Aqui está a receita de preparo de café de Fidel Castro. Na xícara coloque 8 colheres de café solúvel, adicione a mesma quantidade de açúcar e depois complete com café cubano coado. Saddam Hussein, carpa frita para o presidente da França. O ditador iraquiano Saddam Hussein também era um grande gourmet que gostava de comer muito e bem. Ele rejeitava categoricamente a maioria dos pratos ocidentais, preferindo a culinária local. Mesmo quando seus cozinheiros preparavam um simples bife, eles o chamavam de bife à la Saddam, para agradar aos ouvidos do governante. Dizem que Hussein era obcecado com a precisão da apresentação, o tamanho das porções e a frescura dos ingredientes. Ele recebia camarões e lagostas recém-pescados. Saddam preferia azeitonas cultivadas exclusivamente nas colinas de Golã. Ele exigia cordeiro e vitela da mais alta qualidade, sem um único traço de gordura extra. Sua fraqueza especial era o leite de camela, que era trazido para seu palácio de assentamentos beduínos. Hussein gostava de provar peixes fritos, que ele mesmo pescava ao amanhecer. O ditador tinha uma fraqueza por doces ocidentais. Após sua prisão, encontraram na geladeira dele uma caixa quase vazia de chocolates Bounty. E ele também gostava muito dos caramelos Quality Street. Na prisão, Hussein também experimentou outro produto ocidental, os chips mexicanos Nacho. O ditador iraquiano sabia cozinhar e gostava disso. Quando estava de bom humor, ele ia até a cozinha e ajudava os cozinheiros. Dizia que isso o acalmava. Durante a guerra, ele mesmo cozinhava para os soldados iraquianos. Dizem que Saddam sabia preparar peixe grelhado muito bem. Na maioria das vezes, era carpa. Uma vez, ele serviu esse prato ao presidente da França, Jacques Chirac. Ele gostou tanto da iguaria que depois ganhou de presente do colega iraquiano meia tonelada de peixe. No exterior, Hussein sempre comia apenas o que era preparado por seus cozinheiros pessoais, por medo de ser envenenado. É preciso dizer que ele tinha certos motivos para essas preocupações. No final dos anos 70, tentaram envenenar Hussein, e só a vigilância de um segurança salvou sua vida. Depois desse incidente, a comida era sempre provada por degustadores. Esse cargo era perigoso, mas muito honrado. Muammar Gaddafi, leite de camela e macarrão. O ditador líbio Muammar Gaddafi gostava mais da culinária tradicional da Líbia. E, acima de tudo, o coronel valorizava o principal prato nacional: cuscuz. Muammar Gaddafi, assim como Hitler, sofreu durante muitos anos com flatulência. Mas, ao contrário do líder alemão, o ditador líbio simplesmente não dava importância para isso. Apesar das restrições dos médicos, Gaddafi adorava leite de camela. A bebida é saudável e nutritiva, mas muito calórica.
Gaddafi gostava tanto dessa bebida que levava camelos com ele em viagens ao exterior para sempre ter leite fresco à disposição. Além disso, o líder líbio oferecia constantemente essa bebida aos seus convidados de alto escalão, e nem todos gostavam disso. Por exemplo, o primeiro-ministro britânico Tony Blair, durante sua visita a Trípoli, evitou essa bebida incomum, seguindo a recomendação de seus conselheiros. Ao se encontrar com seu amigo Silvio Berlusconi, Gaddafi não fazia exigências e comia macarrão e diversos pratos feitos com ele com prazer. O líder líbio também gostava da culinária italiana. Pol Pot, sangue de cobra e permanganato de potássio. Pol Pot é, com toda razão, considerado um dos mais sanguinários ditadores do século passado. Durante o governo dele, mais de 2 milhões de cambojanos foram executados, morreram de trabalho forçado ou de fome. No entanto, o próprio ditador não se preocupava muito com o destino de seus súditos e desfrutava com grande prazer de diversas iguarias gastronômicas. Por exemplo, ele gostava de se deliciar com ensopado de cobra, além de carne de javali ou de veado assada. A carne de cobra era cozida em uma panelinha com capim-limão e outros temperos. O ditador também consumia carne de cobra crua, assim como sangue fresco de cobra. Pol Pot adorava frutas. Também bebia vinho chinês e conhaque. Ele também não recusava iguarias estrangeiras. Ostras, ovos de pato, biscoitos japoneses, queijo suíço, suco de laranja fresco. Esta é só uma pequena lista do que normalmente trazem para ver. Из-за границы. Ao mesmo tempo em que uma terrível fome assolava o Camboja. As pessoas comiam tudo o que conseguiam encontrar: ratos, locustas, gafanhotos, grilos, vermes, formigas vermelhas e seus ovos. Os sapos eram embrulhados em folhas de bananeira e assados nas brasas. Era um verdadeiro inferno. Pol Pot, como outros ditadores, temia ser envenenado e por isso todos seus alimentos eram tratados com solução de permanganato. Se depois de comer ele sentisse qualquer mal-estar, o cozinheiro podia facilmente perder a vida. Nicolae Ceausescu, La Zanja y Coleres de Oro. Ceausescu governou a Romênia socialista de 1965 a 1989. Ele também tinha um medo extremo de venenos, por isso não consumia alimentos que não fossem devidamente verificados. Isso frequentemente levava a escândalos diplomáticos. Por exemplo, em 1978, Ceausescu e sua esposa chegaram em visita ao Reino Unido. Eles tinham um jantar oficial planejado no Palácio de Buckingham com a rainha Elizabeth II. Quando o prato foi servido, Ceausescu, à vista de todos, exigiu que seu criado experimentasse a comida preparada, o que foi uma ofensa clara à parte anfitriã. Os pratos favoritos de Nicolae Ceausescu eram lasanha vegetariana com ovo, bifes com salada de tomate e queijo feta e carpa em aspite. O próprio Nicolae Ceausescu se preocupava com sua saúde e aparência. Ele tentava manter uma dieta equilibrada e nunca comia chocolate. Depois do almoço, gostava de deitar por 1 ou 2 horas. Se Ceausescu não gostasse de alguma coisa, ele podia muito bem jogar a comida do prato no chão e pisoteá-la. O ditador não se envergonhava de agir assim nem em recepções diplomáticas, enquanto o líder da Romênia mantinha hábitos simples de aldeão. Ele podia comer com as mãos e depois limpá-las na mesa. Nos anos 80, foi introduzido um sistema de cartões na Romênia. As ruas ficaram cheias de filas por manteiga, carne, pão, açúcar e leite. Ovos de galinha estavam em enorme escassez. Era impossível consegui-los por vários meses. Ao mesmo tempo, a família Ceausescu não se privava de nada. À mesa, o casal usava colheres e garfos de ouro. Encomendavam iates caros, decoravam seus palácios com quadros de pintores famosos, mas isso terminou mal para eles. Em 25 de dezembro de 1989, Ceausescu e sua esposa foram fuzilados. Kim Jong-il, carne de cachorro e peixe full. Os tiranos não têm medo apenas de serem envenenados, mas também fazem de tudo para prolongar a própria vida. Por isso, muitos deles querem se alimentar exclusivamente com alimentos orgânicos. Kim Il-sung, o primeiro dos ditadores da dinastia Kim da Coreia do Norte, exigia que todos os grãos de arroz fossem selecionados manualmente, tivessem o mesmo tamanho, cor e textura. Por ordem dele, foi criado um instituto cujos funcionários se dedicavam exclusivamente à questão de prolongar sua vida.
Os alimentos favoritos do ditador eram sopas de barbatanas de tubarão e de carne de cachorro. Kim Il-sung acreditava que esses pratos aumentavam a potência sexual e, de modo geral, fortaleciam a saúde. As bebidas favoritas do governante eram conhaques Hennessy. Kim Jong-un, o atual governante da Coreia do Norte e neto de Kim Il-sung, foi ainda mais longe. Ele mantém equipes especiais que viajam pelo mundo em busca das iguarias favoritas do ditador. Caviar de esturjão, manga tailandesa, lagostas vivas, bolinhos de arroz japoneses com artemisia. E isso enquanto na Coreia do Norte havia fome e as pessoas comiam quase capim. Mas esse detalhe não incomoda muito Kim Jong-un. Kim Jong-un até tem um chefe pessoal especialista em preparar peixe fugu. É uma iguaria japonesa muito complexa, cujo preparo incorreto pode levar à morte de quem a consome. Dizem que o líder gosta quando o peixe está tão fresco que ainda se mexe na boca. Idi Amin, fast food e carne humana na geladeira. Idi Amin foi ex-presidente de Uganda, responsável por um dos regimes mais sangrentos do continente africano. E isso já diz muito sobre ele como uma personalidade extraordinária, pois a concorrência nesse campo na África era sem precedentes. Durante os 8 anos de seu governo, cerca de 300 mil pessoas morreram no país. Idi Amin apreciava assados de carne de cabrito com pão de painço e chegava a comer 40 laranjas por dia, acreditando que melhoravam sua potência sexual. No entanto, havia outros hábitos culinários curiosos do ditador. Ele era canibal. Amin comia seus inimigos guardando seus corpos em um refrigerador em sua residência, onde recebia convidados estrangeiros que não suspeitavam de nada. Mesmo após o fim de sua carreira política, vivendo no exílio, Amin tentou de todas as formas negar as acusações de canibalismo. No entanto, nem sempre com sucesso. Por exemplo, certa vez ele declarou: "Eu não como carne humana, ela é salgada demais para o meu gosto." Quando já estava mais velho e morava na Arábia Saudita, ele se alimentava exclusivamente de fast food do KFC e também comia muitas das suas adoradas laranjas. Вместо заключения. Ditadores já deveriam estar só na história. Mas, infelizmente, vivemos numa época em que daqui a 100 anos alguém fará um vídeo sobre os ditadores do século XXI. O que você acha? Quem estará nesse vídeo? Tchau, pessoal!